Vamos para a próxima, tá? Gênesis capítulo 1, versículo 5. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Deus fez a luz dia e a treva noite. Ele fez dia e noite. E por que treva é noite e a noite é treva? Estou perdido. Na verdade, como eu falei aqui no vídeo anterior, quando ele fala luz, ele fala da matéria. E quando ele fala trevas, ele fala da antimatéria. Certo? Então, nesse outro versículo aqui, ele fala: Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Pronto. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Certo? Quando se fala aqui, o primeiro dia não é o dia humano. Deus, o tempo. Uma vez eu estava numa aula aí de um estudo bíblico, aí os caras, será que Deus fez o mundo em um dia? Aí eu fiquei assim, avaliando, e aí a gente vê que as pessoas não têm formação, mas se esquecem do que aprenderam lá no ensino médio. Ou não aprenderam, certo? E isso é importante para a gente entender. Por isso que eu estudo física na escola. Teoria da relatividade, Albert Einstein. Como é que ele criou a teoria da relatividade? Ele estava num ônibus, andando, num trem ou num ônibus, eu não sei, não lembro bem, e ele olhou para um relógio. E ele viu que estava parado. E ele viu que o tempo era relativo. Por isso que é uma teoria da relatividade. O tempo e o espaço era relativo. Ia de acordo com o referencial. E a gente estuda isso, pô. A gente sabe que a minha velocidade, a velocidade de um carro que está passando ali na esquina, ela é relativa. Porque se eu tiver em outro carro, a 40 e o carro está a 80, a velocidade relativa daquele carro em relação a mim é 40, não 80. Então, o que Einstein mostrou foi que o tempo ele é relativo em relação ao referencial. Então, a gente não sabe qual é o referencial que a Bíblia tem aqui, tá? De tempo. Eu entendo que é o tempo de Deus. Mas não é o tempo de Deus. Não existe essa palavra, tempo de Deus. Eu estudando mais, eu vi que não existe tempo de Deus. Existe Deus do tempo. Se você acredita que ele é Deus de tudo, que ele criou tudo, o universo, ele criou o tempo. Você acha que ele está sujeito ao tempo? Ou não? A gente tende a entender o tempo como uma coisa linear. E não é. Você vê aqui na Bíblia que as histórias se repetem, as mesmas histórias, só mudam os personagens, né? Então, tanto que quem está fazendo Enem sabe que aí tem aquela questão de um cara está numa nave espacial a não sei quantos quilômetros por hora. Para ele, o tempo, a gente já assistiu aqueles filmes, né? O tempo lá naquela velocidade que ele está, passou-se na Terra 500 anos. Para ele lá na nave espacial passou quantos anos? E não é o mesmo, porque ele está com uma outra velocidade. Então o tempo é relativo. Por que o tempo é relativo? Você não sabe que velocidade é massa, espaço sobre tempo, certo? Eu acabei de dizer que a velocidade é relativa. Beleza? Se a velocidade é relativa e a velocidade é espaço sobre tempo, um dos dois tem que ser relativo. Ou os dois. Entendeu? Então, se a velocidade é relativa, porque a minha velocidade no carro depende do meu referencial, e a velocidade é espaço sobre tempo, o espaço é relativo e o tempo é relativo. Então, essa é a teoria da relatividade de Albert Einstein. Tá? E ele próprio você acredita na ciência, então essa é a teoria dele. Então o cristão tem que entender que o tempo que tem aqui, passaram-se tarde e amanhã. Esse foi o primeiro dia, é o dia de Deus, o tempo de Deus. Aí é muito diferente, meu irmão. O negócio é bem mais profundo o tempo dele, tá? Mas ele não se limita ao tempo. Esse é o ponto principal. Ele não é o tempo de Deus, ele é o Deus do tempo. Então, eu acredito particularmente que Deus ele tem um domínio sobre o tempo.
tá? Ele tem um domínio, ele consiga viajar no tempo, que é uma coisa que o homem até hoje nunca conseguiu, que tem aqueles filmes e tudo. Então, é uma coisa que eu acredito que sim, tá? E quando se fala em tempo, você vê que tempo é relativo, né? Como se diz, como de Albert Einstein. E aí eu falo de uma coisa. Existe uma coisa que o homem consegue controlar. Tudo o homem consegue controlar. Hoje, praticamente tudo o homem consegue fazer. Tendo dinheiro, ele consegue fazer tudo, praticamente. Transformar a matéria, né, em energia, energia em matéria, brincar com a natureza. Mas o homem não consegue dominar o tempo. O tempo é limitado. Ninguém consegue passear no tempo. Entendeu? Então, quando diz assim, eu me dedico a Deus, eu quero me dedicar mais a Deus. Você tem que dar a Deus, não é o dinheiro só, não. Que o dinheiro ali foi seu tempo de trabalho, lógico. Mas o mais difícil, você tem que dar a Deus uma coisa que você nunca vai poder ter de volta. O tempo. Dedicar seu tempo a Deus, certo? Então, é isso que eu quero deixar aqui. Dedicar seu tempo a Deus. E Deus, Jesus fala que Deus, quem ajuda pobres e viúvas, está ajudando a Deus. Quem prega a palavra dele, está trabalhando em prol dele. Então, esse aí, dedicar o seu tempo. Eu cuido da minha esposa porque eu pago as contas, eu tenho isso e não sei o quê. Minha casa tem tudo, tem melhor escola, meus filhos, tudo. Mas você não dá o principal, o seu filho, é o tempo. Porque isso você não consegue ter de volta. Entendeu? Então isso é uma coisa que você dá e não pega de volta. É o seu tempo. E você dá o seu tempo para ele? Você dá o seu tempo para Deus? Ou é 5 minutos do dia? Então é isso que eu quero falar um pouco. Tá bom?